Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje, para esse nosso primeiro encontro num dia que amanheceu muito melhor. Pelo menos para as pessoas que estavam acompanhando o processo político aqui no nosso país, a escolha da presidência do Senado, com um grau de ansiedade, um grau de preocupação grande, em função de muitas notícias, muitas desinformações que circularam por todos os cantos, dando conta que o Senado da República poderia se converter na última cidadela do negacionismo, de extremistas, de gente que perturbou e matou pessoas aqui no nosso país e que queria continuar a perturbar a nossa sanidade física e a nossa sanidade mental. Muitos foram arremessados para o lixo da história. Infelizmente, o parlamento ainda tem algumas dessas figuras que vão querer continuar a fazer muito barulho, vão querer inviabilizar de todo modo o governo democrático que nós conseguimos, nós ajudamos a eleger nesse último processo eleitoral. Outras pessoas vão ficar sem dormir, outros vão ficar numa situação de preocupação, inclusive com a sua liberdade, com as coisas más que fazem contra o povo brasileiro, de uma forma muito mais intensamente preocupada. Bom, do que eu estou falando? Vou conversar com vocês a partir de agora, mas antes de mais nada é muito importante sempre convidar você que está chegando nesse momento ao nosso portal, a que você conheça o nosso portal e se inscreva aqui conosco. É muito importante também você dar o seu joinha, você mandar os seus comentários, se puder compartilhe os nossos vídeos, participe também dos nossos chats, todos os dias aqui eu abro um chat entre 5 horas, 5 e meia para bater um papo ao vivo com vocês antes de entrarmos no ar e se puder também se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma de você fortalecer aqui o nosso espaço, fortalecer a nossa trincheira, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, ontem foi um dia, eu não consegui entrar no ar após o processo eleitoral do Senado. Eu estava acompanhando na Câmara, o processo eleitoral estava absolutamente definido, todo mundo sabia que o Lira ia ganhar essas eleições e que o Lira, felizmente, ele está com uma postura republicana, uma postura de conciliação, uma postura de quem não vai criar problemas para o governo Lula. O Lula está conversando com o Lira também, então foi uma vitória muito importante e não seria de outro modo porque o Lira reuniu muitas forças e os grupos de partidos ou os partidos progressistas não teriam força suficiente para derrotar o Lira. Então foi feito ali todo tipo de articulação política e a coisa avançou para confirmar todo esse resultado dessa articulação política. O que também garante e garantirá uma normalidade democrática na Câmara Federal, apesar de termos núcleos de insanos que vão insistir em fazer barulho, mas cada vez mais eles estão ficando num gueto, no isolacionismo total. No Senado, a coisa estava mais complicada. Quando a gente vê, por exemplo, esse tipo de tabela aqui, que circulou por todos os lados, inclusive canais de amigos progressistas, que têm seus canais aqui, eles estavam reverberando esse tipo de placar que os bolsonaristas estavam colocando pelas redes, como se fosse, de fato, a expressão da verdade, que dava ali, por exemplo, nessa parcial aqui, o Rogério Marinho com apoio de 38 senadores, 8 votos de senadores indecisos e de 35 a favor do Pacheco. Então, ficou todo mundo preocupado, né? Alguns canais, inclusive, chegaram a mencionar que se o Marinho ganhasse as eleições, que o governo Lula tinha acabado, a democracia no Brasil teria acabado. E aí eu alertei todos vocês que era uma visão tanto ou quanto cataclismática, né? Porque mesmo que acontecesse essa vitória, o processo político ele é muito mais amplo. E o presidente Lula, ele sabe negociar com os contrários, enfim, não seria o fim do mundo. Agora, muito melhor uma eleição de Pacheco, porque ela possibilitou ainda mais o isolamento desses grupos mais insanos. Muita gente cara de pau. Eu vi o discurso do Marinho ontem, ele dizendo que é um democrata, que é contra os extremistas, que é contra... Enfim, um discurso que não combina a pessoa com aquele grupo com quem ele estava e ainda está atrelado. Bom, então, esse era o cenário que deixou muita gente preocupada, porque diante das informações, inclusive no campo progressista, que o governo Lula ficaria inviabilizado, aí de fato as pessoas ficaram muito preocupadas, né? Mas ao final, todo mundo respirou melhor. Eu estava aqui ao vivo no chat aqui no nosso portal e as pessoas estavam acompanhando também em tempo real e aí foi esse resultado aí que foi um alívio. Um alívio para a ordem democrática que vai criar agora espaço, pelo menos para a gente voltar a discutir os problemas principais do Brasil dentro do campo da racionalidade, embora a gente perceba ainda esses núcleos, esses guetos fazendo barulho, tentando sobreviver às custas de desinformação, de insanidade,
de teorias conspiratórias, porque eles não vão acabar facilmente, não. Daí a importância da gente estar também ativo aqui nos nossos canais, estarmos todos ativos, né, para que a gente consiga cada vez mais difundir informações corretas, análises corretas, informações sobre situações que os grandes veículos de comunicação não oferecem, né, e por aí vai, outras coisas conexas. Bom, a campanha ontem, ela teve contornos inusitados, né? De repente brota das trevas a senhora 03 do ex-presidente da República. Lépida e fagueira, bem arrumadinha, circulando lá no Senado. Eu confesso a vocês que eu não consegui entender qual foi o alcance. Aqui tem um momento que ela deu uma bronca numa pessoa ali, ó. Vamos ver. Ela dá uma parada, ó. Senhor, tem um labirintite, tá me respeitando com essa luz, tá? Eu posso passar? Dá licença, gente, deixa eu passar. Licença, obrigada. Então ela estava incomodada com a luz ali, que ela tem labirintite, né? Enfim, uma coisa também meio estranha. Mas o que chamou atenção foi essa circulação dela, né? Pelo Senado ontem, com condão de fazer o quê exatamente? Ela estava pedindo votos ali para o Rogério Marinho, né? E é uma situação também constrangedora, porque o marido dela está foragido, né? É como se alguém tivesse fazendo uma campanha política para alguém que está preso, né? Alguém que está cumprindo pena, alguém que não tem coragem de aparecer e manda a esposa ir no lugar, né? Então foi uma situação muito constrangedora. Teve um momento ali capcioso que o jornalista falou assim, olha, a Michelle está fazendo corpo a corpo lá no Senado para conseguir votos para o Bolsonaro. Sentiu uma certa capciosidade, mas enfim, é o que esses personagens produzem para cima e para baixo, né? Bom, e aí surge um grande derrotado no meio desse processo todo, porque essa eleição preocupava a todos nós, né, se os prognósticos apontassem nessa direção, do Rogério Marinho fazer do Senado uma cidadela terrorista contra a democracia, enfim. Quando nós estávamos diante dessa perspectiva, a gente via algumas pessoas como o tutor, o mentor intelectual, espiritual, político do ex-presidente da República, quando ele falava nas redes da importância dessa eleição e de como isso colocaria o Supremo Tribunal Federal numa linha de tiro, numa linha de colisão, principalmente contra o ministro Alexandre de Moraes. E aí eu peguei esse depoimento do senhor Mala, que é, de fato, um desses derrotados dessa turma do lixão da história. O que ele estava falando, gente? Depois de analisar o discurso dele, nós vamos ter essa percepção que eu acabei de dizer para vocês, que ele foi um dos grandes derrotados nesse processo. Vamos acompanhar aqui. Metido no legislativo e no executivo, vocês vão se calar, vocês vão se dobrar. Que consciência vocês têm? Vocês representam o povo brasileiro. Quem vota em Rodrigo Pacheco, ele é capacho de Alexandre de Moraes. Você não pode votar nesse camarada. Senhores senadores, povo brasileiro, cada estado tem 3 senadores. Olha só, hein? Dizendo para não votar no Pacheco, porque ele é capacho do Alexandre de Moraes. Então, o senhor Mala aqui, ele estava querendo que o Marinho vencesse essas eleições para fazer desse processo uma forma de tirar o Alexandre de Moraes das ações que ele está comandando contra esse tipo de criatura e de muitos outros criminosos contra a democracia, a nossa sanidade física e mental, que eu gosto sempre de salientar aqui no nosso portal. Mas vamos acompanhar aqui a militância dele, orgânica, na militância, orientando as pessoas como fazer para constranger senadores para derrotar o Pacheco. Envie e-mails para os senadores do seu estado, entre no site do Senado. É uma vergonha o que estamos assistindo. Que os senadores tenham consciência e digam sim à democracia e não a Alexandre de Moraes. Não votem em Rodrigo Pacheco. Deus tenha misericórdia do Brasil. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Se tem uma criatura que o tempo todo invoca o nome de Deus, faz profecias, faz uma série de prognósticos, faz uma série de pedidos e erra em tudo,
quebra a cara em tudo, é esse senhor que está aqui atrás. Ele tem uma expertise muito grande em arrebanhar fiéis e fazer com que o progresso econômico das suas instituições seja muito importante, mas é só nesse campo também, né? Já está bom demais aí. No restante, é só bola fora. Ele apoia um político, o político cai, ou vai para a cadeia, ou termina com tornozeleira eletrônica, termina com uma série de problemas judiciais. Ele mesmo vai ter uma série de problemas judiciais. Ele está se fiando aí que ele tem advogados, tem muito dinheiro e ele poderá resistir a muitas situações. Mas será que ele vai conseguir escapar do Alexandre de Moraes no final da história? Porque ele só está colecionando situações contra ele mesmo, né? A gente vai acompanhar aqui os desdobramentos desse processo todo. Bom, gente, ontem um grupo de deputados negacionistas, extremistas, golpistas, né, tomaram posse também. Aqui tem um lote deles aqui, mas é um lote que parece que está dentro de um bote salva-vidas, né? O Titanic afundou, eles ficaram todos ali num bote. É uma turma assim que, olha, se tiver uma festa, eles estiverem todos juntos, é melhor você nem passar no bairro, porque pode ser um negócio perigoso, né? É uma gente que vai ficar perdida ali dentro do Congresso Nacional. Eles vão ficar ali lutando contra a maré, discutindo só pautas morais, porque no plano econômico nós não estamos aqui no nosso país diante de grandes transformações radicais, de retomada de processos que foram privatizados. Isso não está na pauta no dia de hoje. Reversão de uma série de questões econômicas, expropriação, confisco. Não tem nada disso no horizonte. Então, essas pessoas vão ficar presas ali nas pautas morais. E nas pautas morais eles vão ficar falando que nem malucos. Isso aí no final de 4 anos certamente não vai render tanto prestígio, tanta projeção, como a que eles conseguiram ter quando eles tiveram um presidente que estava com a máquina na mão e estava contaminando mentes e corações com uma série de estruturas para cima e para baixo. Então, essa gente aí, eles não vão desaparecer, mas eles vão ser combatidos também, de uma forma muito intensa como eles não foram anteriormente, porque anteriormente nós não tínhamos também redes progressistas com tanta participação, tanta gente envolvida, né? Então, a fila andou, o processo mudou, muita gente foi para o lixão, mas outros vão ficar ali aguardando mais um tempo para também se unirem aos outros que já foram para o lixão. Uma das expressões que eu comentei ontem com vocês desse mundo tão complicado, esse mundo tão insano que a gente está vivendo ainda no Brasil esses últimos momentos, né, é a figura do senhor Augusto Aras. Eu fiz a crítica ontem daquele discurso que ele fez, patético, né, dizendo democracia, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Todo mundo que eu vi, todos os colunistas, todos os analistas da área jurídica, todo mundo meteu o sarrafo no senhor Augusto Aras. Ele fez esse discurso para fora, mas é impressionante, né? Porque uma pessoa ela acaba se revelando totalmente sem moral, sem princípios, sem amor próprio, sem respeito próprio, porque todo mundo observa que ele fez tudo para salvar pessoas corruptas, pessoas desonestas, assassinos, conspiradores, pessoas que atacaram a nossa democracia, mas ele parece que é o único que não está enxergando isso, né? Ele e as pessoas desse núcleo aí que nós vamos combater durante todo o período que eles estiverem se movimentando. Eles vão fazer barulho de um lado e a gente vai fazer a nossa contenção aqui e vamos pautar os discursos políticos, os discursos das coisas principais que acontecem aqui no nosso país e não mais eles. Eles agora vão ficar cada vez mais murchos, sobretudo com essa derrota que todos eles tiveram com essa vitória do Pacheco ontem no Senado Federal. Gente, eu vou ficando por aqui. O nosso papo hoje foi só para fazer uma resenha, uma análise daquilo que aconteceu ontem. E mais tarde, como sempre faço, às 17h30, estarei de volta aqui com vocês, tá bom? Até lá, tchau!